Está no ar nosso terceiro podcast. É um podcast preparado pela Guilda Caveiras. O nome do podcast é Tiro, Porrada e Bomba. Eis que vos falam Delternix, um dos membros cofundadores da Guilda Caveiras. Estamos com os dois convidados e mais o nosso amigo Be Careful. Por favor, Be Careful, assume aí. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Be Careful, o DJ da Rádio Caveiras, Bichade. E vamos passar a palavra aí para os nossos convidados especiais aí sobre arqueiros aí, os caras manjam. Então vamos aí. Ih, rapaz, acho que eles estão brigando ali pra quem fala primeiro. Vai lá, gente, um dos dois aí, tem que ser um dos dois, a gente fala logo aí. Eles deram ali ficaram com vergonha e não quiseram se apresentar. Vai lá, por favor, se apresenta aí. Pode se apresentar, pessoal. Primeiras damas, vai lá, Cristal. Boa noite, pessoal. Cristal, primeira vez que eu participo de não sei nem o nome, podcast. Sou a Ark do Server 1, nível 70. Estou aqui para responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas e o que mais for necessário. Saudações, galera. Aqui é Kitalion, que vos fala. Estamos aí para sanar algumas dúvidas dos iniciantes e até dos mais evoluídos também, que tem muita gente aí evoluindo muito rápido, dando muito mole por aí com os arqueiros. Somos nossos dois convidados, a Cristal, né, o Etalion, né, e é isso aí. Bem, meu camarada, eu queria, tipo assim, com todos os podcasts que nós começamos, nós fizemos uma pergunta bem interessante, assim, né, e eu queria fazer para vocês também. Como é que afeta a moda dentro da build do arqueiro? Melhorou, não melhorou? Às vezes melhorou, mas melhora mais ainda, né, para outra classe, entendeu? Então, tipo assim, essa melhora foi tão pouco significativa que às vezes vocês não notaram diferença, ou foi muito significativa. Então, dá uma palavrinha pra gente aí, por favor. Bem, você quando tem o conjunto das 3 primeiras peças de moda completo, você consegue iniciar o ataque com um bombardeamento, que é um ataque em área do arqueiro, e isso é muito vantajoso, tanto nos boss dos mapas, quanto na arena. Na arena você tem a oportunidade de atacar com bombardeamento 2 vezes, quando você se utiliza de... E nos mapas é essencial você começar de bombardeio para acabar com os mobs dos boss. É muito importante para a pessoa ter moda assim, cara. Vou estar providenciando a minha. Acho super legal e assim, ficava até boquiaberta no começo, quando a moda foi lançada, porque eu falava assim, como que eles conseguem sair com as skills que precisa de mais fúria? E assim, não sei qual é o que o Hectarion pretende fazer, mas eu tô querendo fazer o sintetizado dos 50. Tô com os 70, tô voltando a fazer os mapas, né, anteriores, mas porque eu quero sintetizar, porque assim, os chares mais altos estão sentindo a necessidade desse set dos 50, que é o sintetizado, justamente por você estar podendo upar até o mais 27 e estar colocando maior número de gemas, né, para estar fortalecendo. Agora, o que a gente fica com medo de perder, no meu caso? Você vai perder a fúria inicial de 30 e faz muita falta. Então, com essa coisa da moda, você vai continuar tendo a fúria com que a gente já está acostumada há muito tempo, né? Então, assim, eu não tenho experiência, mas eu vou estar adquirindo, né, essa parte da moda justamente para eu poder ter essa fúria de volta. E o que com relação às skills, realmente a gente começar com o bombardeamento, que é hoje em dia é uma das principais skills que o Ark tem, principalmente de área, e porque ela causa um dano muito grande e precisa de mais fúria, muito bom. Também queria citar, no caso dessa skill de bombardeamento, a gente tem no nosso selo, um deles é justamente para diminuir o tempo para os outros chares que não sabem, né?
E aí ela também vai ser bastante utilizada. Bom, e como a gente sabe, né, que principalmente os magos e os guerreiros, que arqueiro em chefão global é uma injustiça contra eles. A gente sabe que tem uma certa vantagem. O que vocês acham sobre isso? Bom, eu já tinha visto um vídeo no YouTube com relação a isso, porque ele pode dar, no caso, ele pode dar 2 skills entre os golpes, né? Ele pode estar atirando 2 vezes. Quando ele atira uma vez, você dá a skill e ele dá um debuff, né? Que chama, se eu não me engano, que ele dá um debuff logo depois. Então a gente tem como estar batendo nele 2 vezes e os outros é só uma vez. Com relação ao dano, não sei qual a técnica que o Ectalion faz, mas normalmente eu trabalho só com 2 skills, que é uma para encher fúria e o super. Então assim, eu costumo dar ela a primeira só para encher e eu entro com um super em cada uma das rodadas que eu tô entrando no boss. A diferença da minha estratégia é que eu uso também a rajada dupla. Eu uso a primeira skill, que é a flecha energizada, a rajada dupla e o X, que é o tiro mortal, que também sai toda a rodada. Com a rajada dupla eu consigo um pouco mais de dano do que com a flecha energizada. E ela não me consome fúria, porque ela dá 2 críticos. Então o arqueiro tem aquela skill que todo crítico que ele dá, ele recupera 5 de fúria. A rajada dupla te dá 10 de fúria e gasta 10 de fúria. Ah, legal, legal, legal. Uma pergunta interessante, tipo assim, até que a Cristal tocou aí, foi com relação a combar, né? Combar no chefão global. E não são só os arqueiros que conseguem fazer, não, Cristal. Eu, como guerreiro, também consigo. Assim, tem que estar bem certinho, mas às vezes eu consigo fazer durante o ataque todo do chefão. Mas dá uma dica pra gente aí sobre essa parte aí, como facilitar as pessoas que às vezes estão iniciando, são arqueiros de level baixo, ou até alguns arqueiros também com level já mediano e elevado, que às vezes nunca perceberam, nunca observaram a situação. Dá uma dica aí pra galera saber combar aí, ou facilitar o combo dele dentro do chefão. Eu acho que o Ectalion vai saber explicar melhor. Eu nem conheço muita linguagem. Olha, o arqueiro não tem muito o que combar não, cara. É flecha energizada, rajada dupla, até encher a fúria pra soltar o X. E na maioria das vezes eu deixo no alto mesmo, que ele faz isso aí automaticamente. Eu deixo essas 3 skills na barra de skill e ele fica fazendo isso toda a rodada. Ah, tá, legal, legal. Porque, até devido à pergunta do Bia aí, né? A gente vê lá que no chefão global você tem lá, às vezes, os 10 melhores, 8, 9, às vezes 7, é tudo arqueiro, né? Então, tipo assim, como esse guerreiro é uma classe de injustiçado, então pode-se dizer que para esse modo o arqueiro é um pouco abençoado? O diferencial do arqueiro é o crítico, né, cara? Você pode ver que hoje em dia facilmente os guerreiros vêm alcançando o mesmo nível de ataque do que os arqueiros. Só que o crítico que é o grande diferencial do arqueiro. E também, falando de crítico aí, fica aquela questão no ar, né? Por exemplo, gema. Muita gente fica em dúvida de qual usar, se usa ataque ou se usa crítico. Qual que é melhor aí, no caso, para cada ocasião que vocês indicam? Bom, eu cheguei a colocar algumas gemas de crítico no meu para ver se melhorava. Eu não sei se o Ectalion sentiu isso, mas às vezes tem atualização que a gente passa a critar menos, depois eles atualizam, aí melhora o número de críticos. E assim, uma das coisas que a gente precisa, no caso o Ark, é critar para poder encher fúria. Então a gente dobra a fúria que a gente recebe a partir do momento que a nossa skill crita. Se ela não critar, a gente vai baixando a fúria e não consegue entrar com as skills mais fortes, né? Então assim, eu tentei colocar a gema
de crítico e acabei tirando e colocando de HP. No caso na minha, se for olhar, eu tenho ataque, defesa, resistência e HP, que eu acho que são as prioridades para um arco. Coloquei as de crítico, sim. Quando eu fiz, no caso, o meu set lendário, que aí eu pude colocar 4 gemas, e aí eu passei a colocar a gema de crítico, mas acabei trocando, eu tinha 4, acabei trocando pelo de HP mesmo. No meu caso, eu sacrifiquei um pouco de life, eu tirei algumas gemas de vida do meu set e coloquei crítico. Eu cheguei a fazer um cálculo baseado em algumas informações que eu recebi no próprio fórum do Legend, que quando o crítico ele funciona da seguinte maneira: ele vai aumentando de acordo com o nível de crítico, quantidade de crítico que você tem. Por exemplo, quando você chega a 1000, você está causando um crítico de mais 50% de dano, como é que eu posso dizer, 60% de possibilidade. Isso vai aumentando de acordo com quanto você vai subindo de crítico. E os cálculos que eu fiz foi quando você chega a 3.300, você está com 100% de crítico e está com 150% de crítico, causando 150% de dano em cima das suas skills. Então, crítico para mim é essencial. Ou seja, vamos ver se eu entendi. Então, a pessoa que tem um char, que ele tem 3.300 de crítico, ele causa 3.300 pontos de crítico, ele daria crítico em todas as rodadas, e além de dar o crítico em todas as 100% das rodadas, ele também teria um aumento de dano de 150%. Foi isso bem que eu entendi? Positivo. Só que você ainda tem que somar nesse cálculo as reduções de dano e de possibilidade de crítico. Que a gente tem no jogo os ornamentos que diminuem a possibilidade de você levar crítico e não de eu causar crítico. O que acontece? Isso influencia diretamente em cima do meu crítico. E existem os cosmos de redução de dano, então tem muitos cálculos em cima do dano. É difícil calcular o dano do crítico dessa maneira, mas é mais ou menos por aí mesmo que você explicou. E no caso aí, por exemplo, a Cristal citou mais o lado de vida aí, que ela trocou pelas de vida, e o Hectarion no caso de crítico. O arqueiro, ele tem algum tipo diferente, tipo, por exemplo, é só ataque ou é só defesa? Ele tem mais vertentes aí de possibilidades de build de poder? Acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Porém, assim, em caso build de defesa e build de ataque, eu acho que isso, no caso de Fei, seria o de cura e o de ataque. No caso de guerreiro, seria de defesa e ataque. No caso de arco, a gente, lógico, quem é dual, ela tem a de ataque, que é full ataque, que a gente vai por um lado da build, e tem uma outra, porém ela não é de defesa. Ela baixa a defesa, no caso do mob, ou do chefão, ou mesmo do adversário. Mas normalmente, assim, no meu caso, eu uso ela só em portal mesmo. Quando é para eu fazer um X1 ou numa arena, seria só a build de ataque mesmo. O arqueiro, ele não existe build de defesa para arqueiro. Até porque esse é o grande ponto fraco do arqueiro. O guerreiro, ele começa com a defesa muito alta. O feiticeiro, ele começa com a resistência muito alta. E o arqueiro tem as duas medianas. Então ele não consegue fazer uma build de defesa, por exemplo. Eu não conseguiria tancar um boss. Eu não conseguiria tancar um guerreiro. Entendeu? Da mesma maneira que eu não conseguiria tancar um boss mágico. O arqueiro, a função do arqueiro na batalha é causar o maior número de dano possível, no maior número de alvos possível, com a build de ataque, lógico. E existe a build de suporte, que a função do arqueiro é atrapalhar, é tirar a defesa, é deixar o inimigo lento, tirar os buffs positivos.
Ah, tá, legal essa visão aí. Eu nunca tinha observado por essa forma. Maluco manda bem pra cacete aí, né, Bia? Maluco manda bem aí, a Cristal também, pô, gostando de ver aí. Até porque é o nosso primeiro podcast que a gente faz aí, né, que tem uma menina participando aí, demonstrando o interesse do universo feminino também no Legend. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês aí, bem interessante aí. Isso eu sei que é de cada um, né? Cada um monta a build de sua forma. Mas pra galera que tá crescendo aí, vocês poderiam dar uma dica aí de Cosmos pra galera aí? Mais uma vez, Cosmo de arqueiro tem que ter crítico, ataque, vida, resistência e defesa. São os primeiros cosmos que o arqueiro tem que ter. Eu no meu caso, assim, eu tive muita, eu perguntava muito, como eu falei, é meu primeiro jogo online, então tudo para mim era muito novo, e eu pergunto sempre muito, principalmente no começo, né? E eu perguntava para os Chares, lógico, desde o início eu perguntava para os Chares que eu via que era mais forte, via aqui logado, chamava, me ajuda, o que eu faço? Então as orientações que eu tive foram ataque, crítico, dano crítico, e aí no caso defesa e resistência, né? Vinha a defesa primeiro e a resistência depois. De HP, eu sempre mantive no começo, sempre eu mantive um de lado, não fazia parte, né, do meu círculo, não fazia parte dos meus cosmos fixos, porém, eu usei ele muito quando era para eu entrar no labirinto, porque você existe até, no caso do labirinto, existe troca de gemas e de cosmos para você poder tá evoluindo e tá subindo, né, nos níveis do labirinto. Agora, no caso, eu já discordaria do Ectalion nesse ponto, né, eu nunca tive um cosmo de HP na minha build, não. Exato, Cristal. Você tocou num ponto do cosmo de dano crítico, né? De aumento de dano crítico. Eu tinha esquecido desse cosmo, mas realmente é um cosmo também primário para arqueiro. E a questão da troca de cosmos e de gemas para fazer labirinto é uma coisa que todos deveriam fazer. Por exemplo, a partir do nível 50 do labirinto, todos os mobs e os boss atacam diretamente a resistência. Então não tem por que você estar utilizando suas gemas de defesa e seus cosmos de defesa se você tiver. Você pode substituir ele por outras coisas, como por exemplo tirar o cosmo de defesa e substituir ele por vida. Assim você tem uma maior durabilidade no labirinto. E no caso aí, uma dúvida minha, porque para quem não sabe, eu sou arqueiro também, um pouquinho abaixo do level deles aí, level 53 ainda. Eu não sei, né, mas o que vocês poderiam me ajudar aí nessa questão? Se eu devo ou não continuar com ele, ou se eu tento resgatar outro, o que vocês acham aí? Peraí, só uma observação aí antes aqui. Como vocês, pelo menos vocês estão comigo, sabem, né? Eu estou utilizando o 3G, como diz o Demetrius, do PC da Xuxa. Então faz de novo a pergunta aí, o Bia, que eu não gravei nada aqui, cara. Ficou tudo mudinho, entendeu? Pergunta aí quem a gente parou aqui no 53. Manda de novo aí, por favor. Pai, tu me quebra. Pergunta gigante que eu falei aqui. Tá, repetindo tudo. No caso, uma dúvida minha. Eu, pra quem não sabe, eu sou um arqueiro também, um level abaixo deles aí, e optei, no caso, por usar um cosmo chamado de Sopro do Dragão, que, no caso, ele diminui X% de dano recebido. É como se fosse um de defesa, mais ou menos, eu não sei muito bem. E queria saber se vale a pena usar ele ou não, se eu deveria trocar ele. Inicialmente eu não colocaria ele não, cara. Primeiramente eu colocaria ataque, crítico, defesa e resistência. Os 4 primeiros cosmos. Mas daí pra frente, você pode variar muito os seus cosmos. Redução de dano é sempre importante.
Quem pegar logo esse cosmo de redução de dano até antes dos outros cosmos que eu citei aqui, não é ruim você utilizar ele, entendeu? Até eu já utilizo esse cosmo, mas eu já tô com 6 cosmos, então é uma coisa mais avançada. Mas para quem está iniciante, só num caso de você não ter o cosmo de ataque, de crítico, de resistência e defesa, que são os primordiais, aí sim você poderia utilizar esse cosmo. Mas aí eu só utilizaria esse cosmo a partir do 5º cosmo. Eu já tenho uma vantagem do level, então por eu ter os 7 slots abertos, né, tem ataque, dano crítico, defesa, resistência, o olho da morte, que é a probabilidade de ignorar dano recebido, que eu acho ele o máximo, principalmente quando ele funfa, e aí só sobe o número 1zinho, né, e tem o sopro do dragão também. O sopro do dragão acho que seria um complemento à defesa e resistência. Porém, um que eu acho que é muito bom, que sempre eu vibrei, principalmente quando ele funciona, é o olho da morte. Que no meu caso, o meu ainda está abaixo, né? Está no nível 4, mas em 8% de probabilidade de ignorar o dano recebido, eu me safo muitas vezes de tá tomando um super, ou às vezes até no caso dos mobs, e salva bastante, ele segura bastante para mim. É um cosmozinho que todo mundo ama e odeia, né? Porque quando funciona para você é o máximo. Agora, quando você acerta aquele especial que vai causar 20k de dano no cara e ele levanta um 1, é broxante. Com certeza, dá raiva, mas faz parte, né? É um cosmo que eu também só sugeriria ele nos levels mais altos. Porque nos levels mais baixos, o dano é tão baixo que não vai fazer tanta diferença utilizar o cosmo, o olho da morte. Como eu falei, o sopro do dragão, que foi a base da nossa pergunta, Exato. Você usaria ele antes do 4º o sopro do dragão? cristal? Eu busquei aqueles que eles me indicaram. Eu nisso, assim, eu trabalhei no meu char com metas. Então, eu focava em alguma coisa e eu ia atrás daquilo. Os meus cosmos, coisa de um mês atrás, porque até então, até nível 60, eu ainda tinha eles em roxo. 50, 60, era roxo, nunca me preocupei com isso. Eu achava assim, depois ia ter uma hora para eu mexer com o cosmo, por isso até que ele é baixo. Mas eu não substituiria não, é aquilo que eu falei. Foi indicado para mim ataque, que é o fundamental do Arc, no caso, o crítico, dano crítico, defesa e resistência. Foram os que eu priorizei. Cheguei a pegar eles e acabei me desfazendo deles porque para mim ele não tinha utilidade. Principalmente quando você está num nível muito baixo. Legal. Duas visões diferentes aí, duas explicações maneiras aí. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês aí. Assim, eu perguntei isso quando eu fiz com o Mago, né? Como fizendo podcast com o Guerreiro. Até um abraço aí para nossos amigos aí, o Sorvelos e o Demetrios. E uma coisa bem interessante. E hoje, com esse mapa novo, né, de 4680 da Torre do Julgamento, como é que fica o arqueiro nesse mapa? Como vocês veem, né, a função do arqueiro dentro desse mapa? Cristal, você deve ter chegado mais longe. Como é que você vê a torre? Assim, como todos os mapas, eu acredito que até mesmo com relação à arena, já fiz com chares mais fracos e fiz com chares medianos. Me afastei um pouco do pessoal mais forte, de nível mais elevado. Acho assim, fui noob um dia, não posso destratar os outros, não concordo com a forma de que alguns chares trabalham, alguns jogadores, no caso não é o char, né, é o jogador. Então, assim, normalmente eu fui com a parte mais baixa. Agora, o importante, eu acho, assim, que o grupo tem que ter uma sintonia boa, né, de qualquer forma.
trabalhar em conjunto e assim, sempre visar qual é a função de cada um dentro de uma DG, dentro de um grupo. Qual a função do FEI dentro de um grupo, qual a função de um AR, qual a função do ARC, né? Cada um saber o seu lugar, aí sim dá certo, porque é o trabalho em conjunto, e é dessa forma que tem que ser trabalhado. Eu já cheguei até o nível 7, talvez eu acho que o Ectalion, com uma turma mais sintonizada, que nem vocês têm aqui, eu acho que tenha conseguido até ir mais longe. Na verdade, a gente chegou sim, chegamos no nível 8. E até onde nós chegamos, a estratégia do arqueiro, pelo menos, é causar o maior dano possível. Todas as minhas skills, quando eu entro na torre, são viradas para causar dano. Inclusive, eu retiro até a dispersão e substituo ela por flecha sanguinária, que me dá um pouquinho a mais de durabilidade, porque dentro da torre eu não cheguei a enfrentar nenhum inimigo que tivesse buff positivo, se necessário o uso da dispersão. Então eu entro com full damage mais a flecha sanguinária para me dar um pouquinho de vida. Eu faço a mesma coisa também. A primeira vez a gente ainda entra com a dispersão achando que talvez precise usar. Não sei se mais adiante a gente vai precisar. Ainda acho que talvez não tenhamos ido tão longe ainda para ver, né? Mas a priori, até onde a gente foi, ela é dispensável. Agora, uma pergunta que já teve anteriormente. A congelante é uma boa levar, entendeu? Que nem ele falou, a sanguinária, que é onde a gente consegue repor um pouco do HP, tira dano e repõe um pouco do HP, também é uma que faz parte da minha build de ataque, com certeza. E as outras, né, que já são de uso nosso. Legal. Uma explicação maneira aí, 2 visões. A Cristal deu aí uma inteirada muito maneira, até para a galera aí que já ouviu o primeiro, o segundo, o terceiro, saibam que o grupo perfeito é um feiticeiro, um arqueiro e um guerreiro. No caso, seria o grupo perfeito. Inclusive, eles têm buffs, se eu não me engano, que se ajudam, né? Se ajudam mutuamente. Até eu estava conversando essa semana com o Ectalion, de repente ele poderia dar uma dica, né? Um pouco sobre isso aí, que seria uma coisa maneira. Sobre o grupo, que você quer saber qual seria o grupo perfeito? Não sobre o grupo, mas sobre os buffs mesmo que se completam, entendeu? Dá uma dica aí. Você explicou pra mim, você vai saber explicar pra galera aí. O que acontece? Eu vinha observando alguns combos de habilidade entre o guerreiro, o arqueiro e o mago, o feiticeiro. O feiticeiro tem uma habilidade chamada maldição, que ela faz com que o oponente receba mais dano. O guerreiro, ele tem um escudo, isso em níveis mais avançados, depois de 50, que ele faz com que o grupo receba 30% a menos de dano. E o arqueiro tem uma skill chamada flecha explosiva, que é um X da build de suporte, que ele faz com que o oponente cause 30% a menos de dano. Ou seja, se você combar essas 3 habilidades, você vai ter um grupo que toma 30% a menos de dano, que causa 30% a mais de dano, e que o oponente causa 30% a menos de dano. É muito 30. Interessante isso, interessante. É uma coisa legal aí, né? Para quem ouviu os outros podcasts aí, agora consegue visualizar e entender que o grupo perfeito seriam os 3, no caso as 3 classes juntas. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual a importância da habilidade dupla, né? Abrir habilidade dupla para o arqueiro? Qual a importância disso? Cris, quer falar? Pode ser. Eu senti assim, andei em outras builds, como já foi dito, né? Passei por Nightmare, por Extalia, por Friends, por NAC. Lógico, a gente sempre tem contato, eu sou uma jogadora antiga já, então a gente sempre tem contato com outros chares. E no começo eu via os chares mais altos, níveis mais altos, eu via eles com dual e eu achava que era o máximo que era necessário, e às vezes até eles me freavam, né?
não, ainda não, ainda não tem ponto disponível. Então, assim, às vezes não adianta a pessoa ter muita pressa em colocar dual, porque você ainda não tem ponto para conseguir chegar aonde são as skills importantes. E se você centralizar em uma, você já não se perde tanto na hora de estar usando, ou na hora de colocar, no caso, as passivas ou não, né? Agora, com relação, eu não sei se o Ectalion conhece a build de UAR, mas se eu não me engano, essa que você falou, que é o escudo do Deus Ares, me parece que é só quem tem dual que consegue deixar ela mais upada. Eu logo um char, o Arcantos, e ele é nível 64, se eu não me engano. Ele não é dual, e ele não tem essa. Então, assim, às vezes a dual realmente ela é importante para colocar algumas skills em uso para você estar usando. A Cristal não poderia ser mais exata no que ela falou. A habilidade dupla ela só vai ser útil realmente para o personagem quando ele tiver alguns levels após os 50. Que aí ele já vai estar podendo pegar os X, os finais, os mais poderosos, vai estar com a build completa, então ele vai poder fazer uma mobilidade no personagem dele para que ele possa ser útil tanto no mapa para matar o maior número de mobs possível, mais rápido, quanto no boss. Por exemplo, ele pode colocar uma build com bombardeamento no máximo para matar os mobs do mapa o mais rápido possível. E quando chegar no boss, ele trocar para que ele utilize flecha de gelo e o flecha explosiva para poder diminuir o dano recebido do seu grupo. E no caso, para quem é mais pobrinho como eu e não consigo comprar habilidade dupla, como faz para ficar vivo aí nessa competição? Como é que faz para continuar nesse par aí? Foco. Você tem que focar. Ou você foca no suporte, então você vai ter flecha de gelo, você vai ter flecha explosiva, ou você foca em dano, que é o mais comum. Então você vai ter todas as skills da linha do tiro mortal no máximo, e vai ter bombardeamento no máximo. Aí você escolhe. Ou você coloca flecha sanguinária ou dispersão para poder ajudar um pouco o grupo. Eu acho assim, com relação a isso, tem pessoas que realmente não têm intenção em estar investindo no jogo, né? Então não tem como estar fazendo uma dual, não tem como estar colocando outros atributos, né? Agora sim, eu acredito que, pelo que eu já passei, em cada um dos mapas que a gente faz, dos portais que a gente faz, exige algumas skills. Então, assim, antes de eu ter a minha dual, que é o seu caso, porque no seu eu ainda não tinha, eu procurava até economizar, no caso, o meu vale presente, porque a cada novo portal, a cada nova necessidade, eu zerava as minhas habilidades e fazia uma nova skill de acordo com a necessidade, entendeu? Como, vamos dizer, vou dar um exemplo que seria mais fácil, no caso, para mim, tá? Pelo que eu notei mais. No caso do deserto, que o Fei precisava do sangramento, entendeu? Ele precisou naquele mapa, anteriormente não. Depois ele já não precisou durante um bom tempo. Então era isso, no caso, o nome é purificação. Então, assim, no caso, tem hora que você tem necessidade, tem hora que você não tem a necessidade daquela skill. Para quem não tem dual, tem que trabalhar com essa coisa de estar economizando realmente o vale presente. Com relação ao arqueiro, uma que eu vi que teve bastante utilidade foi a de dispersão. Quando começou a abrir o mapa, principalmente herança, que seria no caso dos 50, né? Que a gente precisou da dispersão, porém já não precisava tanto da congelante. O que a congelante antes era muito necessária. Aí foi um tal de todo mundo zerar a build, tira a congelante porque não precisa mais, coloca a dispersão porque é que está precisando.
Então, assim, a gente tem alguns momentos, alguns mapas que nós tivemos essa necessidade, ainda mais porque antes dos 60 não adiantava ter a dual. Era realmente estar zerando e estar começando de novo. Pois é, eu vim ter dual já no 55, eu já tinha nível 55, então eu fiquei muito tempo utilizando só um tipo de skill, de build para skill. E o que eu usava? Eu usava dispersão. Então, para mim, fazer deserto foi complicado, porque eu troquei a flecha de gelo por dispersão. E me foi muito útil dispersão na arena, porque eu conseguia tirar a luz da aurora, conseguia tirar escudo, conseguia tirar reflect damage, mas na hora de fazer mapa multiplayer eu sofria porque não tinha flecha de gelo. Quando passou para a herança, aí eu me dei bem, né? Porque eu já tinha a dispersão, então não precisei mudar a minha build para poder usar a dispersão na herança. Agora veio o Lunos. Incrível de Lunos é que Lunos é necessário exatamente as duas. Em Lunos você tem que usar a dispersão no boss final e tem que usar a flecha de gelo nos bosses intermediários. Então, o pessoal que não tem dual tem que focar em alguma coisa. E tem que procurar o seu... Como eu posso dizer? Quem usa dispersão tem que procurar uma pessoa que usa flecha de gelo. A gente hoje trabalha dentro da Caveiras com um grupo com 2 arqueiros, um guerreiro e um mago atrás. Então, um arqueiro fica responsável pela flecha de gelo, o outro arqueiro fica responsável pela dispersão, e isso faz com que a gente tenha uma sinergia muito boa no combate. Legal. E Cristal, eu queria fazer a pergunta para vocês dois. Prometo que eu não vou perturbar muito. É a penúltima pergunta, gente. Eu sei que já estou aqui alugando vocês há um tempão aqui. E eu queria fazer uma pergunta para vocês interessante. Para uma pessoa que começou agora, até, vamos dizer assim, level 40, 45, o que é indispensável a pessoa ter? Me dá aí, fala aí pode ser até Cristal primeiro, né? Primeiras damas, né? Como diz aqui Talhão. O que seria interessante um personagem que está no level 40, 45 ter na build dele? Dá uma força aí pra gente, pra galera que tá começando aí. Antes de entrar nesse novo assunto, eu queria só dar um toque, Ectalion. Às vezes a gente conversa, começa a falar as coisas e acaba esquecendo alguns pontos, é muita coisa para lembrar. E pra gente é tão automático que a gente acaba fazendo sozinho. Uma outra coisa que eu acho que é importante lembrar, principalmente quem estiver começando, no caso do Lumos, no último boss, eu não sei se o Ectalion notou isso, você não consegue ter tempo de resfriamento da dispersão. Então, eu costumo deixar acumular 2, apesar de que a minha já está full. Então, eu costumo deixar acumular 2 para depois, então, entrar com a dispersão. Porque senão a gente acaba se perdendo. Porque a gente tenta estar dando a dispersão e acaba se perdendo na hora de entrar com as skills e aí embanana tudo. Então, assim, para quem está começando nesse mapa, que não tenha conseguido ainda atinar isso, espera dar 2 pontos negativos para depois você entrar com a dispersão, porque você tem o tempo exato de resfriamento da skill para poder estar dando ela de novo e você consegue segurar bem isso aí, tá? E com relação a outra pergunta, o que seria importante? Eu acho que assim, no caso de quem é mono, quem começa, que realmente não tem ponto, a meu ver, né? No caso da passiva, coração aguçado 2, lógico, concentração 3, para quem tiver a sua. Olho de águia 2, e durante muito tempo eu mantive a habilidade de guerra nível 1, porque eu usava um ponto dela em skill, porque a gente não tem muito ponto, então a gente tem que acabar tirando de um lado para facilitar o outro, né? Sempre priorizei, não sei no caso do Ectalion, mas eu sempre priorizei muito as primeiras skills, porque geralmente usam pouca fúria, e é onde a gente acaba ganhando mais fúria e acaba atingindo melhor, né, os inimigos ou mesmo os mobs. Então a flecha energizada seria a rajada dupla, o super que vem em seguida, lógico,
somos obrigados a usar um envenenamento para depois a gente estar mexendo com a congelante. Essas são as primeiras e as prioritárias. Com relação às outras que vêm, eu acho assim, depende de qual a intenção de cada um dos chares. É ser melhor em arena, no caso em CB, ou ser melhor em mapas, né? Aí tem que ver o que cada jogador quer do seu char. Eu acho que isso é prioritário. Então é uma coisa que basicamente ela é individual. Cada um tem a sua forma de pensar e tem as suas preferências, no caso, no jogo, né? Exato. Como eu falei pro Bi, a única opção que a pessoa que é mono, que ela tem é ser focada. Tem que ter um foco. Por exemplo, quando eu era mono, eu era focado arena. Eu não me dava tão bem no deserto, não me dava tão bem no mapa. Mas a arena, eu fazia meu papel, eu desempenhava um papel ótimo na arena, porque eu tinha todas as minhas skills de ataque maximizadas e tinha a dispersão, que para mim na arena é essencial. Você poder tirar Reflect Damage, principalmente no level do 40 ao 50, que é uma habilidade chatíssima dos guerreiros, que é o Reflect Damage e o escudo, e mais a luz da aurora também, que faz um diferencial muito grande na arena. Então, eu foquei a arena, então me dava mal no mapa. Quem é mono sempre vai ser assim, ou você foca arena, ou foca mapa, ou foca CB e assim por diante. Pô, legal, deu uma explicação maneira aí. Italiano, você já é meio, assim, já tá na guilda aí já há um bom tempo, e a Cristal tem poucos dias que entrou com a gente, somou muito, e eu queria fazer uma pergunta especificamente para ela, né? Tem alguns dias aí com a gente aí. Qual a visão que você tem, até porque a gente sabe que a Caveiras é uma guilda, como eu falei, né, um pouco diferenciada, e eu creio que todo mundo fala isso, todo mundo observa isso. Qual é a visão que você tem da guilda, né? Dá uma palhinha aí pra gente aí. Eu acho que seria uma coisa legal para as pessoas que ajudam a gerenciar a guilda, né? E até os players que estão na guilda, né? Os que entraram há pouco tempo também. E aqueles, né, que de repente têm interesse de vir uma opinião um pouco externa, dá uma palavrinha pra gente aí. Vejo que você tem experiência, passou por vários locais. Manda aí pra gente aí, por favor. Até é muito feio falar isso, mas assim, nessa guild tem um char, que é de uma amiga minha, que vinha para minha casa, e aí eu acabava às vezes logando o char dela, porque ela ficava mais tempo fora, então eu tinha como estar acompanhando, e aí ela indo para essa guilda também, ela começou a falar das vantagens, de premiações e tal, e não sei o que. Bom, passei a observar, acompanhava, no caso, o chat guild, como era o relacionamento. Uma coisa que eu sempre priorizei, sempre falei, é assim, eu já fui noob um dia, eu já fui pisada bastante, eu acho que todo mundo passou por isso, né? Todo mundo foi noob, todo mundo foi desmerecido, foi pisado, e eu ainda me lembro de tudo isso. Então, assim, às vezes as pessoas vêm, me chamam no privado, perguntam as coisas, respondo na maior paciência. Eles ainda falam, poxa vida, você é tão simpática, tão atenciosa, mesmo sendo um level alto, porque eu já fui lá de baixo, e eu me lembro disso. Não é porque eu subi que eu vou ser uma pessoa petulante e que vai ficar pisando ou desmerecendo. E eu não vi isso nessa guild. E é uma coisa que eu priorizei e gostei, né, dessa igualdade em que todos são tratados, independente do nível de poder ou não, podem estar indo, podem estar participando de uma GVG, tem, né, no caso, a oportunidade de estar indo, de estar conseguindo fama, porque hoje, até para você pegar os sets, estão tendo muitas promoções de XP, então assim, você consegue upar muito rápido, mas aí você também precisa ter a fama para poder pegar no caso, os seus sets, né, de arena, que são tão necessários. Então, assim, a oportunidade dos chares mais fracos estarem participando, eu achei isso, assim, o máximo. É uma coisa que eu valorizo muito. Então, é por isso que eu acabei saindo de uma guild mais forte, vindo para essa aqui, que é mais fraca, porém,
ela tem realmente a essência do que eu aprovo, do que eu valorizo, né? Então, foi até, no caso, eu escolhi por já ter visto do lado de fora, ter gostado e ter vindo para cá. Legal, legal, legal. Carião, tem uma coisa para colocar aí? Por favor aí. A gente idealizou a Caveiras exatamente porque a gente era pisado nas outras guildas, porque a gente foi noob, porque a gente não tinha voz ativa, a gente não tinha como discutir com a patotinha, que era sempre criada nas guildas. Então a gente saiu das guildas, a gente sangrou literalmente para poder trazer a Caveiras do zero, justamente para que a igualdade que a gente queria fosse expandida para outros jogadores. E o nosso maior orgulho hoje é justamente ver que deu resultado. Nós hoje, a Caveiras é reconhecida não porque é a mais poderosa do servidor, mas é conhecida como a mais democrática, talvez, uma das mais organizadas, acredito eu. E esse é o nosso grande sonho. Hoje a gente se vê realizado o sonho inicial e hoje a gente tem o sonho de ser a guild top 1, e não vai levar muito tempo, espero eu. É verdade. Isso assim, a Caveiras foi uma coisa bem engraçada, né? Mas que bom que tá dando certo, tá aí. Muito esforço, foi brabo, foi difícil. E queremos isso mesmo, ser democráticos com todos, então eu acho que todos merecem. Eu queria pedir primeiro a Cristal, deixa uma mensagem aí, Cristal, para aquelas pessoas que te admiram, né? Te observam às vezes seu char, e deixa uma mensagem para essas pessoas aí que dá uma força para eles aí. Pois é, como a gente já cansou de falar, fiz parte de várias guilds. Alguns gostam, admiram, olham, outros odeiam e dizem que vão me pegar de qualquer jeito, mas tudo bem. O jogo é jogo, quem não sabe brincar não desce pro play, não é assim? Agora sim, com relação, às vezes a pessoa fica sem graça ou fica sem jeito de vir, de perguntar, de pedir ajuda, podem vir, podem mandar PM, podem mandar e-mail, podem perguntar. Eu acho, né, que deu para perceber que eu sou uma pessoa bastante aberta, bastante simples, respondo, ajudo no que for necessário e no que for possível, lógico, né? Porque às vezes eles confundem. Eu já vi casos de alguns virem pedir ajuda, porque você é um nível mais alto, eu preciso, me ajuda. E aí, mas assim, eles não entendem que às vezes nós estando no meio, nós acabamos atrapalhando até, né? Mas assim, na medida do possível, eu procuro sempre ajudar, procuro sempre fazer, sempre orientar. E estamos aí. Eu acho que o intuito do jogo é assim, a gente se divertir, lógico, não se estressar, não brigar, não arrumar inimigos, não ficar, que eu acho até feio, ficar trolando no chat. Eu acho que, sei lá, a gente está aqui para brincar e para se divertir, né? Não para agredir, não para xingar. Então eu acho, assim, quem quiser vir, quem quiser conversar, estou aberta, estou adorando estar aqui no Caveiras, era o que eu idealizava, era o que eu procurava, entrei em algumas, era de um jeito, depois mudava, estou me achando, estou gostando, para mim está ótimo, quem quiser vir, acho que será bem-vindo, eu acabei de chegar, mas estou adorando estar aqui, realmente. E você, Actalion, deixa aí uma mensagem para aquelas pessoas que te admiram, né? E aquelas que estão ouvindo esse podcast aí, conseguiram alguma ajuda. E deixa uma mensagem para essa galera aí. A grande mensagem para todo mundo aí é porque eu também já tive 1k de poder, né? Eu não comecei o jogo com 40k de poder. Então, muito esforço, muita dedicação aí pro pessoal. Não esqueçam da sua vida social, por favor, como alguns do jogo esquecem. Mas para upar o arqueiro tem que ser um tiro como morte, porque errar não é uma opção. Bi? Opa. Manda aí, brother. Manda aí, tá todo mundo ouvindo, manda aí. Ok. Pô, cara,
é como eu disse nos outros também. Nem tudo na vida é um mar de rosas. Às vezes você perde, às vezes você ganha. Não adianta arranjar intriga com outros players aqui dentro do jogo, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Briga só vai te complicar mais ainda, porque você vai começar a arranjar inimigos aqui dentro do jogo. E isso não é uma vantagem. Só isso, cara. Não tem muita coisa também não. E tu, Del? Bem, eu só posso agradecer a galera aí que participou. Um abraço, Ectalion, por muito obrigado aí pela atenção. Cristal, pô, show de bola. Você é uma menina sensacional. A casa é sua, fica à vontade. É isso aí, a ideia é essa. Mandar um abraço pro Bia, né, parceiraço, tá sempre aí fechando aí com a gente aí, cara bom. E mandar um abraço aqui, mandar um abraço aqui pro nosso amigo aqui que tá aqui na surdina aqui, chegou aqui agora. Sorvelos, você é o cara, brother. Obrigadão aí. E é isso aí, galera. Estamos finalizando por aqui o nosso terceiro podcast, né? Hoje é sobre arqueiros, né? E espero que a galera tenha gostado. E qualquer coisa aí que vocês precisarem aí, temos 2 players aí que podem ajudar. E dentro em breve a gente vai estar fazendo aí um podcast aí sobre perguntas. E vou chamar essa galera aí sinistra aí, boa demais aí, para poder estar ajudando aí. Del, né? Sou eu, Del Ternix, que vos fala. Um abraço, Guilda Caveiras, é isso aí, rumo ao top 1, hein? Falou! Opa, mais uma mensagem.